Hoje eu não vou me demorar muito, eu vou ser bem objetivo e prático. Mais uma vez, boa noite a todos os aqui presentes, os que nos acompanham pelo YouTube, outros meios de comunicação, os que ouvirão este vídeo. Saibam que são ou serão muito bem-vindos aos Hangouts no Google+, deste projeto chamado Eu Quero Uma Igreja. São bem-vindos para participar, para falar, trocar experiências, conversar, expor, manifestar, ou até mesmo refutar ou contestar, trocar experiências e conhecimentos, pois todos aqui estamos juntos para crescer na graça e no conhecimento. É por isso que nós fazemos esse trabalho. Eu vou pedir para todos abrirem suas escrituras em 1 Timóteo, capítulo 6, vai ser como se fosse o texto-chave, tá? Do pão que iremos compartilhar agora. É o texto base, é o texto-chave. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Está bem próximo lá de Hebreus, quase que no finalzinho do Novo Testamento. E vamos à leitura deste pequeno versículo, que não será um texto fora de contexto, muito pelo contrário, nós só vamos pegar o texto-chave para esmiuçar todo o contexto, propriamente dito. E o versículo 8 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu vou aproveitar e pegar a tradução da Bíblia Viva. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Versão King James. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. E numa última versão, iniciamos na João Ferreira de Almeida, perdão, eu não falei. Iniciamos na João Ferreira de Almeida, passamos para a Bíblia Viva, passamos para King James. Vamos rapidamente na versão NVI, nova versão internacional. Sim, por que não? Capítulo 6, versículo 8 de 1 Timóteo. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém. Vamos começar a dar sequência em algumas outras passagens que refere-se a este ponto. Por que eu entrei neste ponto, amados e queridos? Com relação aqui a alimento, veste, contentamento, satisfação, nos contentarmos, né? Nos limitarmos, né? Até não sei se essa palavra seria propriamente bem colocada, limitação, mas nos
contentarmos, nos alegrarmos com. Se nós temos o que comer e se nós temos com o que nos vestir, glórias ao Pai por isso. Essa passagem nos remete a uma condição de vida material e física simples, modesta e, sim, de uma forma simplória. Ah, meu querido, mas eu não tenho direito de ficar rico? Sim. Eu não posso conquistar riquezas, posses e bens? Sim. É um direito seu como ser humano, portador de livre arbítrio aqui neste planeta Terra, onde você pode fazer o que você bem entender. Só arque com a responsabilidade de todos os seus atos. Mas você pode sim. Ah, mas eu não posso almejar grandes riquezas e uma situação socioeconômica, um status assim, acima da pobreza, da sociedade classe E, classe D, né? Classe C. Eu não posso ser classe B, classe A, socialmente, financeiramente falando, humanamente falando. Pode. Um direito seu. Mas o que eu chamo a atenção com relação a este ponto é o nosso coração, os nossos desejos e as nossas vontades apontados e focados para as riquezas deste mundo, para o status que esse mundo oferece, para as altas posições que a sociedade oferece, para uma condição que de repente não está no meu alcance e nem na minha realidade essa condição, mas eu insisto em querer levar isso adiante e querer galgar esses altos degraus aí da ostentação e das riquezas e da opulência, né? O perigo está nisso, no nosso coração estar apontado para esse focado nisto. E é neste ponto que entraremos, então, na modéstia que esta palavra em 1 Timóteo nos remete, nos ensina ou nos destina. Foram conselhos que Paulo passou a Timóteo, até então seu discípulo, um de seus discípulos fiéis. E esse conselho Timóteo deveria repassar para as demais comunidades, aos demais que compunham a igreja em diversos locais. E o contentamento, meus queridos, com o que nós temos de comer e vestir, é de suma importância para você entender o que é de fato prosperidade. A gente vai entrar nesse ponto, prosperidade. O que é essa tão falada prosperidade? E é engraçado, aqui um é contraditório ao outro. Hoje em dia é pregado prosperidade financeira, material, social, econômica, tudo. Você tem que ter status, posição, muitas e muitas riquezas materiais, porque esta é a verdadeira prosperidade que a palavra do Pai prega, né? Isso é o que dizem por aí. Só que aqui cai uma contradição. Aqui cai uma contradição porque está dizendo bem claro que se você vai se analisar agora, eu e você, se você tem o que comer e tem com o que se vestir, então dê graças a Deus, graças ao Pai. Não está dizendo para você ir em busca, feito um caçador sedento e guloso de riquezas, bens e posses e posições altamente influentes socialmente falando. Não está dizendo isso. Mais uma vez vamos repetir. Se eu e você, se as nossas famílias
os entes queridos, os da fé, né? Se temos o que comer e temos o que nos vestir, então agradeça ao Pai, que neste dia de hoje te deu o que comer e te deu o que vestir. Porque amanhã é outro dia. E amanhã o Pai cuidará em, novamente, te dar o que comer e te dar o que vestir. Há alguns, eu vou revelar algo aqui, para alguns é dado o dom da liberalidade, da generosidade. É interessante que em nenhuma denominação, eu vou ser bem taxativo agora, nenhuma, é pregado ou anunciado o liberalismo, a generosidade. Este é um dom, meus queridos, que é dado pelo Espírito Santo, claro, né? Há aqueles que detêm posses, há aqueles que foi dado ter posses, há aqueles que foi autorizado conquistar posses e muitas posses. Ah, mas espera aí, como assim? Foi autorizado, foi dado ter? Então se de repente eu começar agora e começar a correr atrás, eu quero ficar rico, eu não vou ficar rico? Bom, aí é uma questão sua e o Pai. Mas a gente vai desenrolar essa questão, esse assunto. A uns não foi dado a riqueza, entenda. A uns foi dado o dom de liberalidade e generosidade. Para quê? Para que, com as suas muitas posses e condições e riquezas e alimento e ajuda, ele possa repartir com aquele que não tem. Sabe por que isso é um dom? Sabe por que isso é um dom? Porque é muito difícil, se eu perguntar para todo mundo aqui, e os que estão nos ouvindo pelo YouTube, é muito difícil e quase que impossível nós ajudarmos as pessoas. Os da fé, os da família da fé, e tampouco aqueles que nós nem conhecemos. É muito difícil nós ajudarmos. E ainda de forma liberal, generosa. Liberal e generosa. É muito difícil. Muito difícil. É dom. Isso vem do alto. Espírito Santo. Então, quando se fala dom de generosidade, não é dom de riqueza. Quando se fala dom de liberalismo, não é dom de riquezas, posses e rico. Não. Não confunda. Não confunda. Se é dado muito a alguém, é para que esse alguém reparta com os demais que não têm. É isso que a palavra ensina. É nisto que consiste o evangelho de Adonai. É nisto que consiste o reino. Então, eu parti para esse lado, da generosidade e do liberalismo, porque discutimos o quesito riqueza, buscar posse, riqueza e tal. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Se você não tem condições de administrar, quando eu falo condições, não são condições, condições assim, vamos colocar, conhecimento humano, sabedoria humana, ou faculdades humanas, ciências humanas, que te forme um administrador de rendas ou um economista, assim. Não, não é isso. Quando eu falo condições, é quando você não tem condições espirituais para lidar com riquezas. Quando você não tem condições de lidar com riquezas, bens e posses, isso se torna um perigo na sua vida. Mas como assim, perigo? Eu não posso então ficar rico, milionário? Amado, é uma questão sua entre o Pai. Se você pode ou não pode, discuta com Ele. Não estamos dizendo isso. Mas corre-se o risco de todo aquele que almeja riquezas,
almeja uma posição, um status social que você não tem condição de sustentar. Às vezes nós somos teimosos e queremos subir degraus ou manter um degrau que eu não tenho condição de sustentar. Ao invés de eu descer e ser humilde, baixar o nariz e descer um degrau, porque esse degrau está me causando problema, eu insisto nesse degrau. E eu estou vendo que esse degrau está me causando problema a mim e a minha família. Eu estou vendo que esse status, essa posição, para mim, é puramente um status, uma máscara. Para que a sociedade veja que eu tenho aquela posição, não. Você tem que descer, ser humilde, reconhecer estou errando e causando problemas para mim e para minha família. O que eu devo fazer? Descer um degrau, tem que ser humilde. Desça um degrau, acomode-se às coisas simples e humildes e dê graças a Deus, porque temos o que comer e o que nos vestir. Então vamos entrar neste ponto. Vamos lá. A questão então do contentamento. Deste tão falado contentamento e da questão, para finalizar aquele ponto, então, deixa eu só encerrar. Se você não tem condições espirituais de administrar ou de galgar degraus que não lhe foram autorizados, nem tampouco confiados e nem reservados para você ou para mim. Se eu ou você insistirmos neste ponto, eu e você corremos o risco de cair no erro daquele jovem rico. Ah, belo exemplo. Chegou um jovem rico para o nosso Adonai, nosso Senhor. Yeshua para alguns, Jesus para outros, Yahusha para outras, Messias para outros, não importa, o Filho do Altíssimo. Chegou e disse: bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Me orienta, bom mestre. Sim, vamos lá. Guarde toda a Torá, os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus, teu próximo, honra teu pai e tua mãe, dirás falso testemunho. Tá bom. Bom mestre, eu já tenho feito isso desde a minha infância. Então ele era uma ótima pessoa. Opa, é um bom observador da lei. Conserva-se dentro da lei. É doutrinado dentro da lei desde criança. Recebeu um bom ensinamento. Então, é um forte candidato. Opa, é um forte candidato para seguir o Senhor, o Salvador, na sua obra. Vamos lá, vamos adiante então. Já que você está preparado intelectualmente e fisicamente, você está preparado. Aparentemente eu te vejo assim, um jovem preparado, muito bem preparado. E intelectualmente, teologicamente, historicamente, né? Tradicionalmente, costumes judaicos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Faça o seguinte agora. Percebo que você é uma pessoa rica, de posses, influente, de muitas condições. Faça o seguinte, jovem. Venda tudo que você tem. Tudo. Dê aos pobres. Se livre de tudo isso. Se livre. Se liberte de tudo isso que você vem juntando ao longo dos seus anos. Se livre disso e dê aos pobres. Há muitos que precisam, que não têm nada e você tem de sobra. Dê a todos eles e siga-me, jovem. Siga-me. Aí sim você vai ser perfeito. Perfeito, perfeito para o reino. Para trabalhar em prol de vidas. Aí então veio um dilema. Só um minutinho. Perdão, retornei. Aí veio o grande dilema então. Eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Como assim? Tudo que eu conquistei, tudo que eu almejei, eu quis esse status, essa condição, eu quis tudo isso, eu conquistei, eu corri atrás, é direito meu, eu fiz, acontecia, são minhas posses, é a minha vida, é as minhas coisas, é a minha condição social. Não, peraí.
Peraí. Não, 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 não. Tá errado, não. Não vou fazer isso não. Não vou. Essas riquezas, as minhas coisas, essa minha vida que eu tenho, esse meu status social, onde eu moro, o que eu tenho, é a minha vida. Não posso abrir mão, não. Eu não posso descer esse degrau, não. Não posso. Me perdoa, me desculpa. Bom mestre, não vou descer esse degrau. Porque o meu nariz é muito empinado e eu sou muito orgulhoso. Não dá, bom mestre. Não vou descer este degrau. Ele virou as costas e foi embora. E o Salvador continuou olhando para esse que seria um bom exemplo, né? Que seria até um bom discípulo. Continuou olhando, ele dando as costas e indo embora. E falou aquela frase famosa, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é interessante, analise o seguinte, meu querido. O nosso Salvador não estava condenando as riquezas que ele tinha. Não. O nosso Salvador enxergou no coração dele amarras e correntes e cordas que prendia o coração, a vida, a alma deste ser humano às suas posses, bens materiais. O Salvador conseguiu enxergar através do Espírito Santo esta prisão, estas correntes que aprisionavam e fazia deste jovem um refém, escravo das riquezas, escravo de posses, escravo de status social, escravo de uma posição que ele não queria largar. Por que não? Porque eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou nariz empinado, teimoso, não vou largar esta minha situação, não vou descer este degrau. Mesmo que o Salvador diga, eu não vou descer. Foi isso que aconteceu. E este jovem confirmou que ele então era um escravo de bens, posses e riquezas, que hoje estão aqui, amanhã não estão mais. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. Porque quando você falecer, ou quando pedirem a tua alma, louco, para quem ficarão as suas coisas que você juntou, acumulou? Em louco. Que tanto se preocupa em galgar, obter, conquistar status social, financeiro, socioeconômico, posições. Para quem ficarão? Ou o que eu e você daremos em troca da nossa alma? Pegaremos todas as nossas posses e riquezas? Ou este jovem mesmo chegará naquele grande dia, pegará todas as suas riquezas e títulos e posses e status social, notoriedade, e entregará ali diante do Criador? Tá aqui, ó. Isso tudo eu dou em troca da minha alma. Aí o que o Criador vai fazer? Vai se lamentar. Louco. A sua vida não consiste em riquezas e bens e posses que você possa vir a conquistar nesta vida temporária que eu e você temos. Louco. O que é mais valioso? A sua vida ou as suas riquezas? Aquele jovem preferiu ganhar a sua vida e negar ao Salvador, do que perder a sua vida e aceitar o chamado do Salvador. Louco, louco e louco. Cuidado, amados, cuidado. Vez ou outra, agimos com loucura.
e atraímos enfermidades para as nossas almas. Atraímos enfermidades para as nossas almas, que é a doença lá na alma, no espírito, que aprisiona, que prende. E também atraímos enfermidades para aqueles que nos acompanham. Quer seja a esposa, ou o marido, ou os filhos. Numa decisão errada que tomamos, atraímos situações difíceis, dificuldades e problemas para nós e nossos familiares por nossa culpa, por nossa loucura em querer algo que não está no nosso alcance neste momento. Mas por sermos teimosos, insistimos e causamos muitas dores para nós e para os nossos entes queridos. Ao invés de nos contentarmos as coisas mais humildes, que neste momento é o que nós temos, não, preferimos ser cabeça dura, nariz empinado. Como foi aquele jovem. Totalmente cego, totalmente obscuro, não conseguiu enxergar a maior riqueza que estava diante dele. Este jovem teve a maior oportunidade, e uma das mais desejadas oportunidades de estar frente a frente com o Salvador. E o Salvador achar graça nele e dizer: então te falta somente uma coisa, para que você me siga. Vende tudo e dá aos pobres, e vem. Muitos desejariam ou almejariam este convite. Mas a exemplo deste jovem, hoje em dia cometemos o mesmo erro. O mesmo erro. Sim. Aquele jovem não tinha condições espirituais de ter tudo aquilo que ele tinha. E ele tinha. Mas ele não tinha condições. Tudo que ele teve conquistou, cegou ele. Cegou. Tornou ele um ser humano cego espiritualmente. Não tinha mais sensibilidade nenhuma de tão pouco enxergar a simplicidade do chamado que ele teve. E nem tão pouco enxergar o Salvador que estava diante dele. De tão grande graça que iria alcançar aquele jovem. Mas ele abriu mão da graça, da humildade, de contentar-se com o pouco. E quis o muito. E para si mesmo atraiu enfermidades na sua alma. Escravo do dinheiro e das riquezas. Escravo da situação socioeconômica, do status. Correndo risco de perder a sua salvação. Ele, aquele jovem. Vamos continuar? Existe uma passagem em Filipenses. Existe uma pequena passagem em Filipenses. Eu vou pedir aos amados aqui presentes que confiram comigo, comparem comigo, no livro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Os amados me ouvem bem? Carla, perdão, estão me ouvindo bem aí até agora? Sim. Amém. Obrigado, Carla. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Paulo dizendo aos filipenses: Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Então Paulo estava agradecendo e muito alegre por
pelo povo os filipenses, ter renovado a ajuda a Paulo, o cuidado, né? Muito se alegrou, né, no Senhor. Né? E na realidade, não é que eles não faziam, eles faziam sim, eles sempre estavam atentos para ajudar aqui, ajudar ali, ajudar aqui, ajudar ali, e ajuda o amado, e ajuda o querido, e ajuda, e vamos lá, quem está precisando aqui, vamos lá, vamos viver como igreja, vamos ajudar. Pá, 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 pá. Aquele que realmente, de fato, está necessitado, de fato, vamos ajudar. Amém. Né? E só estava faltando a oportunidade deles realizar essa ajuda. Versículo 11. Não vos declaro isso por estar necessitado. Eu não estou declarando isso em carta, publicamente. Eu não estou declarando isso porque eu estou passando fome. Não é isso não. Vamos lá. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou passando necessidade nem fome não. Porquanto, vamos lá no versículo. Porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Infelizmente, isso aqui não é pregado em nenhum lugar. Mas nenhum mesmo. De você aprender ou ensinar você, né, a viver contente e satisfeito, tanto com o pouquinho, quanto com o médio, quanto com a abundância. Isso é ensinado? De forma nenhuma. Mas nunca. Você tem que ficar rico. E se houver necessidade, pisa nos irmãos e para ficar rico. Mais que os irmãos ainda. É uma briga para ver quem é mais rico. Para ver quem tem mais testemunho de que conquistou casa. É uma briga para ver quem eu vou te falar. Uma briga de vaidade tremenda. Isso aqui não é ensinado não. Vamos continuar. Eu vou até comparar aqui. Eu gosto muito de fazer comparações. Eu gosto muito mesmo. De fazer comparações com outras traduções. É muito interessante. Você acaba vendo cada palavra. Eu vou para a Bíblia Viva. Tradução da Bíblia Viva, Filipenses. Capítulo 4. Vocês verem como que é interessante a questão da comparação. O versículo 11 do capítulo 4. Vamos lá. Não estou dizendo isto porque estava precisando. Eu não estou dizendo isso para vocês, muito obrigado porque vocês me ajudaram, renovaram o cuidado. Não estou dizendo isso porque eu estava pobre não, porque eu estou pobre não. É isso não, estou padecendo não. Pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Isso nunca é ensinado em denominação nenhuma. Principalmente as que pregam a teologia da prosperidade. Nunca é ensinado isso aqui. O irmão até colocou aqui do lado, o irmão Claudenor Santos, seja muito bem-vindo. Aos amados aqui, as amadas que estão pela primeira vez, perdoe-me. Sejam muito bem-vindos, muito mesmo, em nome do Pai. E que sejam grandemente abençoados. Sempre muito bem-vindos. Então, o irmão Claudenor colocou aqui, isso eu aprendi com Deus. Com o Pai ele aprendeu. E a vida. E a vida nos dá muitos exemplos. Eu concordo. Na igreja, a religião, nunca. Concordo com o amado. Concordo. A paz, irmão José Ferreira. Seja bem-vindo. Concordo. Então isso não é ensinado, meus queridos. Não é. E sabe por que Paulo aprendeu? Sabe por que ele aprendeu? É porque ele passou fome, passou necessidade. Sim, ele passou fome. Com certeza. Opa! Passou necessidade? Passou. Passou extrema dificuldade? Passou. Ele que o diga, hein? Paulo que o diga. Timóteo que o diga, que o acompanhou. Passou. E aprendeu com esses exemplos? Aprendeu sim. Mas sabe qual é o grande exemplo que ele tomou também com relação à riqueza? Por que ele diz que sabe tanto ter muito quanto ter pouco? Porque ele observou, ele foi um dos grandes observadores desse jovem rico, meu querido. Para você que almeja, não, eu tenho que ser rico, eu tenho que manter meu status, eu tenho que manter minha situação aqui, porque eu tenho que, sim, é uma situação agradável, eu tenho que manter meu status social.
E você não percebe que você está causando dores para si próprio e para os seus familiares. E para as pessoas que te acompanham. Então Paulo observou aquele exemplo do jovem. Opa! Aquele jovem tinha riquezas. Aquele jovem tinha posses. Aquele jovem era socialmente muito bem colocado. E aí? Ele tinha tudo para ser um grande discípulo de Adonai, do nosso Senhor e Salvador. Mas por que ele não foi? Ele seguia a Torá, ele seguia os mandamentos. Ele era um exímio seguidor da Torá. Ótimo exemplo para todos os jovens. Desde criança foi doutrinado dentro dos costumes judaicos, da lei. Mas o que faltou para ele? Não faltou nada. Existia algo que prendia ele. E que ele se entregou a essas amarras. Porque isto não foi dado àquele jovem. O dom da generosidade, da liberalidade, a autorização de ter posses e repartir não foi dado a ele. Mas mesmo assim ele quis ter e conquistá-las. Que é um direito do jovem, por isso que ele teve tudo aquilo. Talvez até por herança, por alguma coisa. Mas ele não tinha condições espiritual. E correu o risco de perder a salvação da sua alma. Continuando. Então Paulo observou muito bem o exemplo desse jovem. E ele compreendeu o exemplo que esse jovem deixou. Este ensinamento que o nosso Salvador deixou. Ele compreendeu a fundo. E aí, continuando. Pois aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. E aí, só continuando rapidamente em outra comparação, vamos pegar aqui em Filipenses novamente, eu vou pegar numa outra tradução. Eu peguei a Viva, peguei a King James, vou pegar a NVI agora. Olha que interessante. A tradução NVI. Filipenses 4, 11, é isso, né? 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha que interessante. Paulo, neste caso, ele foi a antítese. Ele foi o contrário do que o jovem não fez. Eu vou te fazer uma pergunta aos queridos e aos amados. Paulo, antes de ter um encontro impactante com o Salvador, ele era uma pessoa pobre, mendigava, comia o resto das mesas. Ele era uma pessoa assim? Pergunta. Não. Paulo vinha de uma linhagem, de uma família muito bem conceituada de posses? Sim, ele veio. Paulo não era pobre. Paulo veio de uma família muito bem conceituada. Muito bem conceituada. Muito respeitada pelos grandes sacerdotes e fariseus e saduceus e líderes da época. Paulo tinha posses? Tinha. Muitas? Muitas. E mais, Paulo tinha autoridade civil. Se ele dissesse para você, você está preso, você está preso. O senhor me acompanhe, por favor. O senhor vai ter que me acompanhar sim. Senão ele chamava mais 2, 3 e te puxava à força. E se você resmungasse, mandava te matar. Não tinha conversa com Paulo.
Era judaísmo, farisaísmo puro. Ele tinha muita autoridade. Mas aí nesse impacto que ele teve, o irmão até colocou aqui, o irmão Gilberto, ele era nobre e tinha posição. Exatamente. Mas aí no impacto que ele teve com o Salvador, ele bateu de frente literalmente. Toma. Mas o nariz dele, meus queridos, a arrogância e orgulho de Paulo, que Paulo era um sujeito orgulhoso e arrogante. Paulo era, mas era, ou se era, sujeito arrogante, orgulhoso, prepotente, porque eu sou fariseu, estudei com os melhores, minha família é da melhor linhagem, eu tenho meu status social, minha posição, tenho cidadania romana, tenho autoridade aqui em Jerusalém como tenho autoridade em Roma. Sim, essa era a situação de Paulo. Aí vem o Evangelho. Aí vem o Evangelho. O Evangelho da graça, da misericórdia e da justiça do Criador. E bate de frente. Toma, Paulo. Shaul para alguns e Paulo para outros. Toma. Primeira coisa, Paulo. Você me persegue. Você não está perseguindo somente pessoas, você está me perseguindo, Paulo. Segundo, você vai baixar esse nariz agora, Paulo. Eu vou arrancar de você, nem que seja na marra, Paulo, toda a sua arrogância e prepotência, todo o seu orgulho farisaico e judaico, toda a sua posição e status social, tudo que você tem, Paulo, eu vou arrancar. E vou deixar somente com você, Paulo, a minha graça. Porque a minha graça te basta, Paulo. E debaixo de muitas aflições você vai aprender o que é ser meu servo de verdade, Paulo. Então comece, Paulo. Comece pelo seguinte. Abaixe o seu nariz. Curve-se à presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te dá, Paulo, o ar para você respirar, Paulo. Comece por aí. E dê glórias ao Criador, ao Pai. O porquê eu vim ao teu encontro, Paulo. E eu te mostrarei o quanto deves sofrer por causa do meu nome e por causa da minha palavra e do testemunho. Então Paulo caiu com o rosto em terra. Foi humilhado, foi moído. Para quê? Para que ele entendesse o Evangelho, para que ele entendesse a justiça, para que ele entendesse o amor do Pai e o amor ao próximo. Daí em diante, Paulo começa a entender. Sim, meu mestre, sim, meu mestre. E o mestre começa a explicar. E explicar. É isso, isso, isso e isso, Paulo. Sujeito arrogante, orgulhoso. Sim, meu mestre, perdoe-me, perdoe-me. Sim, mestre, eu era assim mesmo. Perdoe-me. E é assim, 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 Paulo, que você deve se comportar. Principalmente, Paulo, diante da minha igreja. E aí Paulo foi aprendendo, 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 aprendendo. E conseguiu chegar ao ponto de dizer que, versículo 11 novamente de Filipenses, capítulo 4. Não vos declaro isso por estar necessitado. Não, não. Não digo isso não. Porquanto aprendi. Olha lá. Paulo não sabia disso, meu querido. Paulo não sabia o que era contentar-se com o pouco, saber viver, se adaptar, dar graças a Deus pelo pouquinho
pelo médio e pelo muito, pela abundância. Paulo não sabia o que era isso. Antigamente Paulo só enxergava status, riqueza, posses, posição social, que eu tenho que manter, que eu tenho que não. Eu não posso descer, não posso baixar, não posso descer degraus, eu não posso voltar numa situação um pouco mais inferior da que eu estou agora. Não, Paulo era assim. Mas ele aprendeu. Aprendeu. Teve que aprender. Teve que se sujeitar. O Salvador chamou Paulo, vem cá. Na primeira ocasião. No primeiro impacto. Vem cá que tem muita casca em cima de você que precisa sair. Muita casca ainda em cima de você que precisa sair. Você precisa aprender muita coisa ainda, Paulo. Ah, mas eu era líder fariseu, conheço toda a lei. Não importa, isso pra mim é esterco, Paulo. Você vai aprender comigo agora. Através da graça e da manifestação do Espírito. E aí, tome a zorrague, tome chicotada para tirar as cascas de Paulo. Para tirar as cascas de Paulo. Tirar a arrogância, tirar o orgulho, tirar a teimosia, tirar a falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de maturidade. E tome a zorrague. E tome chicotada. Você vai aprender, Paulo. Você vai aprender e você vai entender que a minha graça te basta, Paulo. Dê graças ao Criador na escassez e na abundância, porque a minha graça te é suficiente. E aí ele disse, porquanto aprendi, depois de muita chicotada, a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância, perigo de vida, fome, escassez, violência, nudez, naufrágio, tudo. Violência verbal, violência física, espancamento, apedrejamento, cuspida, fome, tudo. Até então ele só conhecia o luxo, o poder e a autoridade. Quantos de nós ainda só conhecemos os prazeres? Só conhecemos o bem bom da vida. Quantos de nós? Digo isso para mim e para vós todos. Ainda não conhecemos a palavra qualquer circunstância. Paulo teve que aprender. Paulo não sabia disso, ele teve que aprender. Então, se eu entrei no Evangelho, se eu aceitei nosso Senhor e Salvador, compreendi a obra redentora, aceitei no meu coração, e agora vou pautar a minha vida no Evangelho, hora ou outra, uma hora ou outra, eu vou me deparar com essa situação. Em que eu preciso aprender a adaptar-me numa situação um pouco mais humilde e simples. Sim, sim e sim. Tem que descer um degrau. Não, mas eu não desço. Eu cheguei até aqui, eu não desço, não volto. Não. Opa! Que evangelho é esse que eu vivo, que você vive, meu querido? Se o nosso Senhor e Salvador teve que se sujeitar às coisas simples e aprender a ter escassez, Paulo também vai ter que aprender, porque o servo não é maior do que o seu mestre. E se Paulo teve que aprender, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para não me sujeitar a tão grande graça e ensinamento que o Pai quer nos dar? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você, Ronan? O Ronan aqui. Quem é Ronan? Você é um comedor de arroz com feijão? Um mero comedor de arroz com feijão e não quer se sujeitar aos ensinamentos que o Pai quer nos dar? Para que você possa se adaptar às condições humildes, às condições médias e às altas condições?
Quem sou eu, comedor de arroz e feijão, para não me sujeitar? Para não me sujeitar a um ensinamento desse? Se o próprio Senhor teve que se sujeitar, se o próprio Paulo teve que se sujeitar debaixo de azorraga e de chicotada. Aprendeu. E com gosto, aprendeu, dando glória a Deus, aleluia. E tome chicotada, aleluia. Aprendi, amados, aprendi a viver satisfeito, dar graças a Deus. E se eu tiver que descer 2, 3 degraus de novo e lá pro zero, eu vou, mas eu vou cantando e louvando. Porque o meu Redentor vive. E eu aprendo aqui, aprendo ali, aprendo aqui, aprendo ali e vou continuando. E aí mais pra frente eu vou ter condição de ensinar as pessoas. E aí vai. Então, aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. E aí, vamos concluir essa passagem rapidamente de Filipenses. Sei bem o que é passar necessidade. Sei bem. E sei o que é andar com fartura. Aqui entra o ponto. Paulo agora tinha condições de receber riquezas e posses, e ouro, prata, bronze, carruagens, túnicas, vestes, perfumes, honras. Tinha sim, opa, porque ele aprendeu. Aprendeu a não colocar mais o coração dele naquilo que ele tem ou naquilo que ele pode ter. Ele aprendeu que aquilo que ele tem é para se repartir com aquele que não tem. Ele tinha condições sim de receber riquezas. Agora sim. Agora sim. Agora ele estava preparado. Porque teve que tomar tanta chicotada para aprender a ser humilde. Para aprender a ser humilde. Para aprender a ser simples. Mas teve que levar tanta bordoada para quebrar a casca da ilusão, do amor ao dinheiro, do amor a posses, autoridade e status social. Teve que quebrar a casca na base da chicotada, sim. E quebrou. E glória a Deus por isso. E aí nós vemos o resultado aqui nos evangelhos. Grandes ensinamentos. E aí continuando. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. É algo que tem que se aprender. Aprender. Não é só o simples fato de ter riqueza. Você tem que aprender a ter riquezas. Aprenda a ter riquezas. E depois peça riquezas. Vamos lá. Aprendi o mistério de viver feliz. Em todo lugar e em qualquer situação. É um mistério. É um mistério para muita gente. Sim, opa, se é um mistério. Porque tem gente aí que, se eu vou te falar, se faltar o bife na mesa, dá cria. Quebra tudo, explode, dá tiro. Porque faltou o bife na mesa. Para esse, isso é um mistério. Você não sabe dar graças a Deus não quando tem só arroz e feijão para comer? Se não sabe, aprende agora. E eu vou além. Você não sabe dar graças a Deus quando não tem nada para comer? Então aprenda agora. Porque enquanto estiver entrando ar no seu narizinho, dê graças a Deus. Enquanto você estiver acordando de manhã e estiver fazendo assim, ó, respirando, dê graças a Deus. Graças ao Pai. Porque a hora que te faltar esse ar, minha querida e meu querido, a hora que te faltar isso, ai, 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 aí o orgulho desce, aí o nariz desce, aí a arrogância desce, aí você começa a se desesperar, e aí você começa a chamar todo mundo, e chama o pai, e chama o filho, e chama o Espírito Santo, e chama a sogra, chama o vizinho, chama todo mundo, não é? E é nesses pequenos detalhes que a gente esquece de dar graças. É nessa simplicidade. E aí, continuando. Aprendi o mistério de viver feliz. Versão King James, tá, meus amados? Tá essa passagem. O versículo 12 de Filipenses 4.
Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Olha lá que interessante. Em todo o lugar. Todo lugar. E em qualquer situação. Esteja bem alimentado. Ou mesmo com fome. Possuindo fartura. Ou passando privação. Ele sabe. Ele aprendeu o mistério de viver feliz. Ele é feliz bem alimentado. E ele é feliz com fome. Ele é feliz possuindo fartura. E ele é feliz não tendo nada. Olha que mistério, hein? Eita, mistério que não é contado em denominação nenhuma. Esse mistério não é revelado para ninguém. Vamos continuar. Finalizando, então. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados e queridos, o tudo posso naquele que me... Faz uma pausa. Pausa. Vamos pausar. E vamos repetir. Tudo posso naquele que me dá o ar que respira. Tudo posso. Pode me faltar comida, posso ter tudo. Posso estar nu como posso estar vestido. Posso estar em aflição como posso estar em alegria. Posso descer 2, 3, 4 degraus para voltar a uma condição humilde para resolver meu problema atual. Como posso subir 2, 3 degraus que o Pai me autorizou. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Enquanto eu estiver respirando, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus rapidamente para a gente finalizar. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. O 13, o versículo 5. Eu vou pegar isoladamente o versículo 5 porque está em foco o que nós estamos discutindo. E o capítulo 13 de Hebreus são exortações finais. É um conjunto, uma coletânea de exortações. Então nós vamos pegar esta exortação. Capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e a tudo que o dinheiro pode te trazer, fisicamente falando, mundanamente falando, socialmente falando. Livre-se do amor a essas coisas. Amor, entenda. Desejo por essas coisas, avidez. Eu quero. Livre-se disso. Conserve-se livre. Se libertou? Amém. Então conserve-se livre. Mantenha-se livre desses laços do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, não sou eu, nem o Joãozinho, nem o Zequinha, é o Pai. O Pai mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. É o Pai dizendo, não sou eu. Absorva essa palavra. Tome essa palavra para si próprio e para sua família. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Contente-se com o que você tem. Não fique imaginando uma situação ou insistindo numa situação que você não tem. Que não foi dado a você ainda. Desça um degrau. E contente-se as humildes. Sim, momentaneamente. Até que o Pai mude a sua sorte. Até que o Pai te exalte no momento certo quando você estiver preparado. Espiritualmente e maduro para isso. E o 6, podemos, pois, dizer com confiança, eu e você podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que me pode fazer os homens? Os homens os homens podem te matar, rapaz.
pode me matar? Eles podem tirar isso daqui, ó. Eles podem tirar o fôlego? Pode. Amém. Mas o meu Senhor, amanhã, Ele me traz de volta isso aqui, ó. Ele me ressuscita. O que me pode fazer o homem? Nada. Nada. E nada. Então vamos finalizar. 1 Timóteo. Vamos voltar, né, para finalizar. 1 Timóteo. Capítulo 6. Primeiro Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Agora para encerrar, meus amados. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Adonai, e com a teologia que é segundo a piedade, com o conhecimento que é segundo a piedade, evangelho. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda, né, com a sã doutrina, esse alguém é arrogante e nada compreende. Nada compreende. Nada, nada, nada. Lembra-se do jovem? Lembra-se do jovem rico? Ele tinha muito sabedoria, mas era arrogante e nada conhecia, nada compreende, porque ele não conseguiu compreender o chamado diante dele, a maior riqueza. Todavia, versículo 4, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas, malignas. 5. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Desses aqui eu não preciso nem entrar no mérito dessa passagem, né, meus queridos? Eu não preciso nem dizer quem é que hoje em dia acha que a piedade é fonte de lucro, né? Não acha não. Faz da piedade, do evangelho, da palavra, fonte de lucro. Eu não preciso nem dizer. Não vou entrar nesse mérito. Isso está muito claro e patente na televisão, na rádio, na internet, em todos os meios de comunicação. Quem está fazendo comércio. E está lucrando e lucrando muito. Bom, 6. De fato, a piedade, a misericórdia, né, acompanhada de alegria espiritual ou de contentamento. Olha que interessante, hein? É algo que, se nós não tivermos esse contentamento, amados, se nós não tivermos essa alegria espiritual, devemos pedir ao Pai esse contentamento. A piedade acompanhada de contentamento ou alegria espiritual é grande fonte de lucro, sim. Opa! O evangelho é grande fonte de lucro, sim, mas acompanhada de contentamento. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. Quando você nasceu e eu nascemos, nós não trouxemos nada, tá bom? Só para conhecimento de todos aqui. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos deste mundo, ou daqui, nada poderemos levar. Então para que você vai ficar se espatifando, se esborrachando, arrancando os cabelos para ficar milionário? Se isso não foi dado para você pelo Pai. Para que você vai se matar, se esborrachar para ficar hiper rico, milionário, se o Pai não concedeu isso a você ou a mim? Se não concedeu ainda é porque você não aprendeu a se contentar com o pouco e com o muito. E para ter posses precisa aprender o evangelho da graça primeiro. Então, ingressamos sem nada neste mundo, partiremos sem nada deste mundo. Sinto em te dizer, meu querido, você não vai levar seu carro nem sua casa, tampouco sua conta corrente, seu cartão de crédito. Você não vai levar.
vai ficar tudo aqui. E você não sabe nem para quem que vai ficar. Diga-se de passagem. Versículo 8. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e nos vestir. No entanto, agora para encerrar com chave de ouro. No entanto, os que... Está direcionando para mim e para você. Para todo mundo. No entanto, os que ambicionam, desejam, almejam, né, ficar ricos, os que querem. Não, eu quero, mas Deus não te concedeu ainda, amado. Peraí. Não, eu quero, eu tenho livre-arbítrio, é direito meu, mas amado, toma cuidado. Não, eu vou. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Meu querido, eu vou chamar a atenção de todo mundo. A palavra desgraça, tome muito cuidado. Nunca chame alguém de desgraçado. Nunca. Porque desgraça provavelmente foi o final da história daquele jovem rico. Provavelmente. Não estou aqui afirmando. Mesmo porque eu não tenho dados históricos, nem fatos arqueológicos para isso, ou históricos. Mas aqui está uma sequência clara, uma narrativa clara de como pode ter sido ou não o restante da vida daquele jovem rico. Detalhe, ele era jovem e era rico. É o que muitos querem ser hoje em dia. Jovem e rico. Mas olha a narrativa. Os que ambicionam ficar ricos caem em tentação. Ele caiu. Em armadilhas. Ele caiu. E em muitas vontades loucas e nocivas. Ele foi louco. Aquele jovem rico. Que atolam muitas pessoas na ruína. Ele ficou atolado. Na riqueza dele. Na loucura dele. Na ambição que estava dentro do coração dele. Desejo louco de ficar sustentando uma situação que não era dele. Desce degrau, meu querido. Desce, desce. Não sou eu que estou dizendo, é o Pai que está te dizendo. Para o teu bem. E continuando. Que atolam muitas pessoas na ruína. Ele estava atolado. E na completa... Agora que vem o perigo. Agora vem o perigo. Nunca queira trilhar esse caminho aqui, ó. E cair nessa narrativa. Não queira trilhar isso aqui. Corra disso. Porque a completa desgraça, meu querido, é você morrer sem ter tido a graça de Adonai. Sem ter tido a misericórdia e a justiça e o amor de Adonai derramado em sua vida. E morreu sem a salvação. Portanto, morreu condenado, desgraçado. Essa pode ter sido a caminhada daquele jovem rico. É uma narrativa oculta aqui. Oculta no sentido de que se refere a este jovem. E se refere a muitos e muitos e muitos que morrem nessa situação e que trilham esse caminho. Tome cuidado, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se a riqueza não é para você, se os muitos bens e posses não é para você, tome cuidado. Tome muito cuidado. Por quê? Versículo 10. Porquanto o amor ao dinheiro, o amor, o desejo ao dinheiro, à riqueza, posse, situação, status, posição, é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé
olha o perigo, e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Meus queridos, não precisa esclarecer mais nada. O recado está dado. A mim, em primeiro lugar. E na sequência, a todos que ouvem de bom grado. Porque ouvir todo mundo ouve. Aceitar é que são outros 500. Então o recado foi dado. Que possamos nos contentar, queridos, com: temos o que comer? Temos o que nos vestir? Então amém. Graças ao Pai. Quando o Pai quiser, no momento certo, Ele nos exaltará e nos colocará num degrau superior a este que estamos hoje, se for da vontade do Altíssimo, porque Ele é soberano e, acima de tudo, Ele é Pai. Ele cuida daqueles que são filhos e se colocam como filhos. Tome cuidado. Não queira apanhar como Paulo apanhou e sofreu, para aprender a tanto se contentar ser feliz na fartura e na pobreza. Não queira apanhar o que ele apanhou, porque ele já apanhou e já deixou ensinamento, para que eu e você não cometamos o mesmo erro. E nunca, jamais, agora eu faço um apelo, tome cuidado, não trilhe o caminho desse jovem rico, que diante do Salvador negou tão lindo chamado, tão grande graça que alcançou aquele rapaz naquele momento. Ele negou, ele abriu mão, ele trocou a graça, o poder, a misericórdia, a justiça, o reino pelas posses e riquezas dele. Ele não quis descer o degrau, não quis. Ergueu o nariz e disse: eu sou o dono da minha própria vida. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, porque a vida é minha. E assim ele trilhou o caminho da condenação e da desgraça. Que possamos receber esse alerta de bom grado, aprender com essas palavras e colocá-las em prática, nos contentando com o que nós temos, descendo o degrau se for necessário. Sim, desça, seja inteligente, seja sábio, desça um degrau. Que possamos fazer isso. E há aqueles que têm posses e que o Pai deu o dom da generosidade e da liberalidade, pratiquem. Continuem praticando. Ajudem aqueles que não têm, reparta com aquele que não tem, para que a igreja de nosso Senhor e Salvador cresça na graça e no conhecimento de nosso Adonai Senhor e Salvador Machia, Jesus para alguns, Yeshua para outros, Yahushua para outros, Machia para outros. Amém, amados? Muito obrigado por ter acompanhado. Peço ao Pai que abençoe a todos os ouvintes e passo a palavra para a irmã Carla. E já encerro aqui a minha participação, irmã Carla. Fica à vontade. Amém. Aqui conosco se encontra o irmão Arco, o irmão Claudenor, o irmão Eduardo, o irmão Gilberto, o irmão José Ferreira, o irmão Max, o irmão Ronan, a irmã Valquíria, o irmão William. A oportunidade está aberta para os irmãos participarem com algum louvor, com alguma palavra, com alguma oração. Nenhum irmão gostaria de trazer uma palavra, um louvor, uma oração?
Então, estarei convidando alguns dos irmãos, quem puder, fazer uma oração de agradecimento ao culto. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus possa, assim, de uma maneira especial, abençoar a cada irmão, a cada ouvinte. Vamos, assim, orar assim para agradecer esta oportunidade. Amado e eterno Deus, te pedimos nesta hora, Senhor, Criador do céu e da terra, por mais uma rica oportunidade de estarmos na tua presença, de estarmos, meu Pai, participando, meu Deus, deste maná especial, Senhor. Assim, através do teu Espírito, Pai, tu está assim nos alimentando a tua igreja. Te agradecemos por mais uma rica oportunidade de estar em comunhão com a igreja, Senhor, com os irmãos aqui sobre a face da terra. Te agradecer por cada palavra, Deus, por cada, Deus, oportunidade nesta noite, Senhor. Te agradecer por cada oração, Senhor. Meu Pai, que a tua palavra venha assim a trazer, meu Pai, de maneira especial, de maneira impactante, meu Deus, transformação às nossas vidas, meu Pai. Que tua palavra venha adentrar, meu Pai, no nosso coração, Pai, e produzir frutos, Senhor. Deus, te pedimos, ó Pai, muito obrigado por cada irmão, muito obrigado por cada vida que faz presente, ou aqui na sala, ou na sua casa, Senhor, ou no local onde se encontra, Deus. Te pedimos por cada vida, abençoa de maneira especial, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Agradeço a presença de todos os irmãos que se encontram aqui no Hangout e dos que estão assistindo e vão assistir este culto. Desejo a paz do Senhor para todos e uma boa noite.